Como eu poderia estar acima de você? Isso é impossível. Bonita disse isso antes de desviar o olhar para fora da janela. Kirafat não soube o que responder, pois a outra já havia avaliado e decidido o desfecho da situação por si mesma. Ela não poderia mudar a opinião de Bonita, a menos que a própria decidisse mudar. Bonita parecia carregar um peso no coração durante todo o trajeto. Como ela não falava, Kirafat também permaneceu em silêncio. Assim, seguiram caladas até chegarem ao condomínio. Era estranho, mas naquele momento Kirafat conseguia sentir a fragilidade que Bonita emanava. O rosto, os gestos, o olhar, tudo nela gritava que estava à beira do colapso. Era como se toda sua resistência tivesse se dissipado, revelando uma vulnerabilidade que só surgia quando algo abalava profundamente seu coração. Pois é. Bonita se esforçou tanto para sair daquele lugar, para se afastar do ambiente que a corroía por dentro. Mas no fim, ainda havia pessoas que a perseguiam e a sufocavam com expectativas. E não eram apenas expectativas. Havia também desejos incontáveis que a cercavam: dinheiro, luxúria, posse. Até mesmo Kirafat, que era uma estranha na história, sentia repulsa ao lembrar do olhar daquele homem chamado Kem. Como Bonita, que viveu sob essa pressão a vida inteira, poderia não sentir algo ainda pior? Como você pode dizer isso? Tia Bua está sofrendo porque você fugiu. Foi Kem quem cuidou dela esse tempo todo. Você quer ser ingrata? Kirafat não se surpreendeu com o jeito que Bonita se referia a si mesma. Cada um a chamava do que quisesse, mas para Kirafat, Bonita era Baby, a identidade que ela mesma escolheu apresentar. Elas seguiram em silêncio até o condomínio. Bonita caminhava devagar atrás de Kirafat, como uma planta murcha. Kirafat não entendia por que se importava tanto com ela. Baby, Bonita ergueu os olhos para encará-la. O que foi? Seus olhos ainda eram límpidos, mas já brilharam mais antes. Kirafat odiava ver o brilho e a teimosia de Bonita desaparecerem. Vem aqui. Mais uma vez ela disse isso, estendendo a mão. Da última vez, agiu impulsivamente e se arrependeu. Agora, não cometeria o mesmo erro. Segurou a mão de Bonita desde o elevador até o apartamento. Dessa vez, Bonita não resistiu. Assim que entraram no apartamento, Bonita permaneceu em silêncio, absorta em pensamentos. Kirafat não a pressionou. Sabia que o que aconteceu havia abalado Bonita profundamente. Era bom que ela mostrasse fragilidade às vezes. Ninguém precisava ser forte o tempo todo. Bonita, no entanto, pensava em outra coisa. Será que ela valia tão pouco? Seu amigo de infância acreditava que ela podia ser comprada. Sua mãe via seu único propósito como uma dívida a ser paga. Mas ela já não tinha pagado tudo. Desde que aprendeu a se virar sozinha, não se lembrava de um momento sequer em que recebeu um cuidado genuíno daquela que a trouxe ao mundo. O papel de uma mãe talvez não fosse sempre claro, mas o de um filho, sim. Pagar a dívida com os pais. Não importava o quanto lhe ferissem, ela não tinha direito de se ressentir. Desde sempre, Bonita teve que se cuidar sozinha. E ainda assim, todos esperavam mais dela. Sempre havia mais exigências, mais obrigações. Ninguém nunca a via como alguém que também precisava ser cuidada. E Kirafat? Claro, Kirafat não seria diferente. Pessoas como ela não desperdiçavam tempo com alguém sem um motivo oculto. Por que você está sendo tão boa para mim? Por que se desculpou tão facilmente? Ela poderia usar seu poder para esmagá-la, mas escolheu não fazer isso. Mesmo que houvesse um toque de teimosia em sua atitude, a verdade é que Kirafat não precisava se desculpar. Elas nem se conheciam há tanto tempo. Bonita não significava nada para ela. Por que você está me ajudando? O que você quer? Bonita agora parecia estar atacando por desespero. Queria saber se ainda poderia confiar em alguém neste mundo. Por que era tão difícil acreditar em alguém? Sua voz tremeu ao fazer a pergunta, e Kirafat franziu o senho, mas não respondeu. Em vez disso, suspirou, pegou o celular e começou a checar as notícias, como se não quisesse se envolver mais. Mas a falta de resposta só deixou Bonita mais inquieta. Ela se aproximou, observando cada detalhe de Kirafat, o rosto, as roupas, o luxo do apartamento. Então, sem pensar, tomou uma atitude impulsiva. Não me ignore. E num movimento súbito sentou-se no colo de Kirafat. Ainda vestia o uniforme da universidade, e a saia subiu levemente, revelando suas coxas. Kirafat, que deslizava o dedo pelo celular, parou imediatamente. Seus olhos se ergueram, encarando Bonita com um olhar repreendedor. O que você pensa que está fazendo? Você tem um objetivo, não tem? Foi por isso que me ajudou. Ninguém faz nada de graça. Você mesma me disse isso, não foi? Saia do meu colo.
A voz de Kirafat ficou séria. Ela não gostava nem um pouco daquilo. Sim, já havia beijado Bonita sem permissão antes. Mas isso não significava que não a respeitaria dali em diante. Seu pedido de desculpas não foi apenas para encerrar o assunto. Ela realmente queria dizer aquilo. E se eu deixar você me ter? Pare. Pá. As ordens dela foram ignoradas. O corpo delicado no colo dela pressionou o rosto para mais perto antes de cobrir seus lábios, explorando-os de forma hesitante, completamente diferente de quando tinha sido a primeira a iniciar. Kirafat permitiu que ela fizesse isso, mesmo que sua testa ainda estivesse franzida. Tentava entender o que, afinal, estava acontecendo com ela. Por que, de repente, começou a agir assim? E a resposta que recebeu a deixou tão insatisfeita que quase se irritou. Bonita estava disposta a tomar a iniciativa, a fazer qualquer coisa com ela, apenas porque achava que precisava retribuir algo. Ela não gostava que Bonita pensasse dessa forma. Por isso, enquanto a outra ainda tentava beijá-la, Kirafat se levantou. Mesmo com um pouco de dificuldade, sua rotina de exercícios constantes lhe deu força suficiente para carregar Bonita nos braços, em uma posição que parecia estranha, mas que talvez servisse para domar aquela teimosia. Para onde estamos indo? A jovem se assustou tanto que interrompeu o beijo, pressionando os lábios ao notar a expressão séria no rosto da Queen. Há poucos instantes, Kirafat nem sequer tinha retribuído o beijo, como se nada daquilo a afetasse, enquanto Bonita se esforçava ao máximo. A Queen era terrível por não colaborar com ela nem um pouco. Sem resposta, Bonita presumiu que seria levada para a cama. Mas, para sua surpresa, Kirafat a levou para o banheiro. Foi colocada sobre a pia de mármore, enquanto as mãos que a seguraram o tempo todo agora cercavam, como se a prendessem ali. Solte suas mãos. Kirafat afastou as mãos que estavam em seu pescoço e, com um tom firme e sério, acrescentou: Pare de pensar em tudo agora e vá tomar banho. Eu não sei tudo o que passa na sua cabeça, mas o que você está fazendo agora não é fofo. Pela primeira vez, Bonita mostrou um lado infantil. Baixou a cabeça, tentando conter o choro, sentindo-se como se estivesse sendo repreendida. Como se alguém estivesse tentando puxá-la para fora de seus próprios pensamentos ruins. Queria ser forte, mas tudo que passou na vida ainda doía. Não importava o que fizesse, nunca lhe dariam liberdade. Continuariam a assombrá-la até conseguirem o que queriam. Vá tomar banho e depois conversamos. A voz de Kirafat ficou mais suave. Entendeu, Babi? Bonita assentiu, ainda de cabeça baixa. Apenas balançou a cabeça para cima e para baixo, sem mostrar que estava chorando. Kirafat também não tentou forçá-la a se abrir. Pessoas frágeis e sensíveis tinham o direito de esconder sua dor. Vou pegar uma toalha e roupas para você. Espere aqui, entendeu? Bonita sentiu de novo, mas Kirafat insistiu. Entendeu? Babi, tô falando com você. Sim. A voz rouca respondeu baixinho, mas isso já foi o suficiente para Kirafat perceber que Bonita estava começando a se recompor. Depois que Bonita tomou banho e vestiu as roupas de Kirafat, sentou-se no sofá, abraçando os joelhos em silêncio. Kirafat conseguiu ouvir a conversa dela com uma amiga, explicando que não voltaria para o próprio quarto naquela noite. Além disso, descobriu algo que não estava no relatório de seus funcionários. Bonita estava procurando um lugar para morar. Ela não queria atrapalhar o tempo da amiga com sua parceira. Se Kirafat não tivesse ido atrás dela, quem sabe até onde teria vagado em busca de um quarto. Foi então que Kirafat percebeu mais uma coisa sobre Bonita. Ela sempre colocava os outros antes de si mesma. Encontrar um lugar para morar enquanto ainda estava estudando e sem uma renda estável não era fácil. Além dos custos da faculdade, tudo era ainda mais difícil sem apoio financeiro. Hoje eu vi o Cam. Mas estou bem, não se preocupe. Agora? Bonita olhava ao redor enquanto falava ao telefone. Kirafat se assustou e fingiu estar ocupada com o celular. Estou na casa de uma conhecida. Está tudo bem, estou segura. Não fiz nada. Não se preocupe. Claro que não tinha feito nada. Quem tinha segundas intenções era Bonita. Eu não quero incomodar ninguém. Além disso, existem quartos baratos, só preciso escolher bem. Ao ouvir isso, Kirafat franziu ainda mais a testa. O que mais a preocupava era a segurança de Bonita. Se ela conseguisse um quarto barato, será que seria seguro? Como se sabe, para garantir segurança, o preço do aluguel geralmente é mais alto. Essa era mais uma coisa sobre Bonita que a incomodava. O fato de que a fazia se preocupar. Vendo que ela ainda estava conversando com a amiga, Kirafat resolveu ir tomar banho.
Mas ao sair do banheiro, Bonita havia sumido. Não importava para onde olhasse, não estava mais ali. Kirafat teve que procurá-la até encontrá-la sentada na varanda, abraçando os joelhos e chorando. Veio para cá chorar escondido porque não queria que eu ouvisse? Essa garota. Era teimosa como ninguém, mas também parecia tão frágil quanto porcelana, como se pudesse quebrar com um toque mais forte. Kirafat abriu a porta deslizante silenciosamente, mas Bonita notou sua presença e rapidamente enxugou as lágrimas antes de se afastar. Normalmente, eu não gosto de sentar no chão. É desconfortável. Kirafat não disse mais nada, apenas sentou-se no mesmo nível que Bonita. Mas, em vez de sentar ao lado, preferiu encostar as costas nela. O único motivo para essa escolha era para que Bonita sentisse que não estava sozinha. Vou colocar os fones de ouvido? Então, mesmo que você cante alto o suficiente para que todo o prédio ouça, eu não vou escutar. Bonita ainda soluçava, mas por algum motivo a presença de Kirafat encostada nela fez com que se sentisse melhor. Não perguntou nada, não demonstrou irritação. Será que, além do lado mandão, Kirafat também tinha esse outro lado? E eu sou sortudo o bastante para ver isso? Talvez ainda existissem algumas coisas boas na minha vida. O som abafado do choro de Bonita e seu corpo tremendo levemente fizeram Kirafat perceber que ela ainda estava chorando. Na verdade, não tinha colocado fones de ouvido nem feito nada. Só queria que Bonita desabafasse, que se permitisse chorar. Sentou-se ali apenas para estar com ela até que estivesse pronta. Sentar no chão não era tão ruim. Só esperava não ter que fazer isso com frequência. Sentadas na varanda por um tempo, logo se mudaram para o sofá, como de costume. Bonita estava se sentindo um pouco deslocada, sem saber onde colocar as mãos. Agora que seu humor havia melhorado, começou a se incomodar com tudo o que havia feito. Se ignorasse o fato de ter chorado, o momento mais constrangedor definitivamente foi quando montou no colo dela e a beijou. Meu Deus, Bo, o que você fez? Você disse que queria conversar sobre trabalho. Bonita tomou a iniciativa, fazendo Kirafat desviar o olhar da TV para encará-la. Na verdade, ela não tinha problema com o silêncio. Poderia ficar sentada assim o dia todo, desde que Bonita não a incomodasse. Curiosamente, ao contrário de outras pessoas com quem já tentou se envolver, Bonita não a irritava. Mas ninguém nunca tinha chegado ao ponto de fazê-la querer continuar um relacionamento. Pensei melhor e acho que não sou boa o suficiente. Também tenho pouco tempo. Se precisasse equilibrar o trabalho noturno e a nova proposta, não conseguiria fazer nenhum dos dois direito. Além disso, ser gananciosa e tentar segurar dois trabalhos ao mesmo tempo não parecia uma boa ideia. Se não é boa, pode treinar. Se eu quisesse alguém perfeito, contrataria você? Acho que não terei tempo suficiente. Depois da aula, preciso trabalhar no restaurante. E o que você prefere? Continuar no restaurante ou trabalhar comigo? O quê? Não estou sugerindo que peça demissão, mas se o seu trabalho atual não te dá tempo para outras oportunidades, não deveria repensar sua escolha? Bonita mordeu o lábio, refletindo. Largar seu emprego para trabalhar perto de Kirafat era realmente uma boa ideia? Além disso, não havia garantia nenhuma de que a generosidade dela duraria. Até quando Kirafat manteria o interesse? Não estou te pressionando. Você já é adulta, decida a sua própria vida. Se o problema for dinheiro, posso pagar o mesmo que você recebe no restaurante. Para mim, isso não é um problema. Bonita sentiu um leve incômodo. Kirafat já estava chamando seu trabalho de antigo, mesmo sem ela ter aceitado sair dele. Além disso, meu antigo apartamento precisa de alguém para cuidar dele. Se aceitar, pode morar lá temporariamente. Kirafat não estava forçando nada, apenas oferecendo opções. No fim das contas, cabia a Bonita decidir se as aceitava ou não. Preciso voltar para o meu quarto. Já avisei minha amiga que não ficaria fora até tarde. Bonita não estava inventando desculpas. De fato, havia avisado Mint. Não havia necessidade de dormir no quarto de Kirafat. Mas, ao contrário do habitual, Kirafat permaneceu em silêncio, como se nem tivesse ouvido o que ela disse. Queen, eu realmente preciso ir. Se estiver com sono, o quarto fica ali dentro. O quê? Já disse que estão te seguindo. Se eu te levar para casa agora, essas pessoas vão descobrir onde você e sua amiga moram. É isso que você quer? Com esse argumento, Bonita ficou sem palavras. Desde os incidentes no restaurante, algo estranho estava acontecendo. Semana passada, realmente houve alguém tentando tirar fotos de Kirafat. Ela sabia que era verdade, então acreditava completamente que Kirafat não estava mentindo.
Mas eu não tenho nada a ver com isso. Ontem, não. Mas hoje sim. Kirafat falou com frieza. Já sabia que os paparazzi estavam atrás dela, tentando expô-la como enteada de um político famoso. Mas para Kirafat, isso não fazia diferença. Já peço desculpas antecipadamente, porque talvez você acabe tendo mais dores de cabeça por minha causa. Mais do que você já me dá? Kirafat franziu a testa. Você acha que sou sua amiga? Foi brincadeira, não leve tão a sério. Eu estou bem, não tenho uma reputação a preservar. Sou só uma estudante. No final da frase, sua voz saiu um pouco mais fraca. Baby, o quê? Você sabe cozinhar? Estou com fome. Bonita nunca tinha visto alguém comer com tanto gosto. Kirafat limpou o prato de arroz frito que ela preparou. Estava com muita fome? Sim. Não comi nada desde o almoço. Isso fez Bonita franzir a testa, mas ela apenas assentiu sem dizer nada. Ainda assim, sua preocupação veio à tona. Você precisa comer no horário certo. Seu corpo não é mais como o de um adolescente. Kirafat estreitou os olhos. Você está dizendo que sou velha? Desculpe, mas não pretendo morrer aos 30. Bonita não conseguiu segurar a risada. A maneira séria com que Kirafat falou foi hilária. Ela só queria destacar que, conforme envelhecemos, nosso estômago não aguenta tanto descuido. Eu só não quero que você tenha dor de estômago. Não disse que você é velha. Não me diga que está chateada? Não sou criança para me aborrecer com essas coisas. Ela dizia isso, mas sua expressão emburrada entregava o contrário. Não fique chateada, eu só estou preocupada. Já disse que não estou brava. Ótimo, mas se quer que eu coma no horário certo, então venha trabalhar comigo. Eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo? Qual seria minha posição? Você já tem secretária, já tem tudo. O que exatamente eu faria? Não sei. O que? Se souber qual cargo quer, me avise. Não me jogue essa responsabilidade de qualquer jeito. E se eu disser que quero ser sua esposa ou algo ainda mais específico, vai ser um problema para você. É mesmo? Kirafat não era de recuar facilmente. E então, você tem coragem de responder o que quer ser? Por que eu tenho que responder? Eu não quero ser nada disso. Kirafat riu baixo. Ela era o tipo de pessoa que adorava provocar. Não venha depois querer ser isso. Guarde essas palavras para você. O mais importante é que eu não gosto de lobos, porque eles não são muito dóceis. Você é boa com palavras, baby. Você também já brincou comigo, mas é uma pena que não vai poder brincar novamente tão cedo. Por ter desafiado Kirafat um pouco demais mais cedo, Bonita teve que engolir seco enquanto estava deitada na borda da cama. O local de quem tem mais poder não era exagero, porque o ambiente estava impregnado com a aura dela, fazendo Bonita sentir-se cercada por algo invisível. Sabia apenas que isso a fazia se sentir pequena. Quer cair da cama ou algo assim? Kirafat perguntou, se aproximando e olhando. A luz suave da luminária da cabeceira fazia seu rosto parecer mais suave do que agressivo, e o cheiro do seu cabelo preenchia o ambiente. Bonita teve que morder os lábios para não mostrar nenhuma reação estranha. Quem não gostava de um cheiro suave como esse? Era limpo, convidativo, algo que fazia você querer se afundar e respirar fundo. Ela sabia que acabaria chorando até perder a razão. Ah! Bonita gritou quando seu corpo foi puxado pela cintura e arremessado para o centro da cama. Kirafat estava realmente usando força demais. Durma direito. Agora está com medo? Antes estava desafiando e me ameaçando. Eu não estou com medo, só estou sendo educada, porque essa cama é sua. Minha cama. E então? Eu deixei você dormir aqui. Bem, agora pode dormir. Sim, 10 minutos se passaram, mas nenhuma das duas dormia. Kirafat suspirou antes de se inclinar para ver se Bonita já estava dormindo. Quando percebeu que ela ainda estava acordada, perguntou: Amanhã a que horas tem aula? À tarde. Eu preciso trabalhar pela manhã. Eu saio com você então. Sobre o trabalho e sua proposta. Pense bem. Me ligue amanhã com a resposta. Ligar? Sim. Mas eu não tenho seu número. Coincidentemente, eu também não tenho o seu. O que vamos fazer? Então não tem problema. Eu respondo agora. Obrigada pela oportunidade que me deu. Mas você sabe que, se recusar, não vou lhe dar outra chance, certo? Bonita o diretamente nos olhos dela antes de responder com clareza. Eu só queria agradecer. Não disse que ia recusar. Não precisa fazer ameaças. Como você quer ser agradecida? E como você já me agradeceu? Bonita mordeu os lábios. Kirafat nunca se dava por vencida. Quanto mais teimosa ela era, mais Kirafat queria dominá-la. Bonita não sabia por quê, mas antes Kirafat havia se mostrado doce com ela.
Bonita se levantou um pouco, colocou a mão no peito de Kirafate em um gesto meio desajeitado de agradecimento, deixando seu peso sobre ela. Obrigada. Kirafate respondeu com voz suave. Às vezes ela parecia ser fácil de entender, teimosa, temperamental e rabugenta, mas também tinha uma aura ao seu redor que fazia Bonita sentir que ao seu lado estaria segura. Era estranho, as emoções de Bonita estavam confusas. Isso não era bom, mas ela não podia negar que algo em seu peito estava se aquecendo. O que está pensando? Ah, você está distraída. Eu só estou pensando, mas principalmente estou tentando entender o que você realmente quer. Kirafate riu baixinho antes de responder com voz firme, pela primeira vez ganhando a discussão entre as duas. Tem certeza de que quer que eu diga o que quero? Vai conseguir lidar com isso? Eu posso querer algo que você não pode me dar, baby. Durma agora, antes que eu mude de ideia e não te deixe dormir. Mas a ameaça não fez Bonita ficar com medo. Antes de realmente se deitar, ela sussurrou baixinho, como se fosse um segredo. Eu confio em você 10%. Então não faça isso diminuir para 0, ok? Se você me respeitar, eu também vou te respeitar. Durma agora. Kirafate sabia que Bonita havia enfrentado muitas coisas emocionais naquele dia. O fato de ela ainda estar brincando e discutindo com ela já era um grande progresso. Você, Queen? Hã? Eu não estou com sono. Conversar comigo vai te ajudar? Por que não pergunta por que eu chorei? Porque eu não quero saber. Isso não é da minha conta. Sim. Durma. Kirafate disse novamente, enquanto acariciava suavemente o cabelo de Bonita. Não houve palavras de boas noites. Mas o fato de Bonita adormecer sem sonhar foi o que fez ela sentir que dormir ao lado de Kirafate também tinha suas vantagens.